Crónica do dia com Marco Rocha. Sou fascinado pelos códigos e jogos de bastidores que gerem a escolha de um Papa. Lembro-me quando João Paulo II faleceu. Quando se preparava o conclave para a escolha do sucessor do Papa polaco, devorei as notícias e análises, tentando perceber como se processava a escolha do chefe máximo da Igreja Católica e o chefe de Estado do Vaticano, o país mais pequeno do mundo. Como agora, os mídias contavam pormenores do conclave, termo em latim que quer dizer fechado à chave. Os cardeais eleitores ficam isolados do mundo externo, reunindo-se 4 vezes por dia até se chegar a uma maioria de 2/3 dos 120 cardeais eleitores. O vencedor do conclave deve aceitar o pontificado antes de ser anunciado e deve escolher um nome. Depois, numa chaminé instalada do telhado da Capela Sistina, sai o fumo branco. É o sinal do Habemus Papa. Neste conclave, pela primeira vez na história, a Igreja cabo-verdiana tem um cardeal eleitor. Dom Arlindo Furtado vai poder votar para a escolha do Papa e qualquer dos 120 cardeais pode ser eleito. Nenhum está fora da corrida, mesmo o Dom Arlindo. Os artigos de opinião, as reportagens, têm olhado para um conclave que começa a 6 de maio. Em relação aos papabili, há uma série de nomes que começam a circular. Uns da ala reformista, outros da conservadora. Os observadores são de opinião que o próximo Papa possa vir de um lugar pouco provável, porque o Papa Francisco nomeou cardeais de dioceses tão longínquas como Tonga ou Coreia do Sul, abrindo as portas do Vaticano a bispos de terras mais pobres e sofredoras. Há também quem defenda que o próximo Papa pode vir de África, porque isso permitiria reconhecer mundialmente a importância que a Igreja tem no continente, onde o número de crentes está a aumentar. E há 3 nomes muito falados. O ganês Peter Turkson, que vem da ala mais liberal, um pacificador muito próximo do Papa Francisco, um homem preocupado com o aquecimento global. Um clérigo experiente e capaz e que pode dar continuidade àquilo que o Papa Francisco lançou. Fridolin Bessongo, cardeal de Kinshasa, na República Democrática do Congo, que é o presidente da Conferência dos Bispos de África e Madagascar. Alguém que tem um protagonismo enorme aqui no continente africano e que por isso pode ser considerado papável. Ou o conservador Robert Sara, que discordou de Francisco em temas como a ordenação das mulheres e a bênção aos casais LGBTQI+. Se o último Papa veio das terras do fim do mundo, como Francisco fez questão de referir nas suas primeiras aparições públicas, por que não pensarmos num Papa africano? Este pensamento registrei de um artigo de opinião que li na Crisis Magazine, que também deixava sugestões sobre livros e filmes relacionados com o Vaticano e o Santo Padre. E há 2 filmes cuja visualização aumentaram 283% desde a morte de Francisco. 2 filmes poderosos que assisti e recomendo. Os 2 Papas, realizado pelo brasileiro Fernando Meirelles e que tem como protagonista o genial Anthony Hopkins e o não menos genial Jonathan Pryce. O enredo coloca-nos na véspera da renúncia de Joseph Ratzinger ao papado, e é um confronto entre o conservador Bento XVI e o progressista arcebispo de Buenos Aires, que viria a ser Francisco. Um extenso diálogo sobre fé, pecado e a possibilidade de mudança. O outro é Conclave, protagonizado por Ralph Fiennes, e um elenco de luxo, realizado por Edward Berger, que exalta o processo tanto sagrado como profano. Leva-nos para os salões sagrados do Vaticano e os mexericos que circulam entre eles, especialmente quando diferentes facções competem para ver a sua visão cimentada pelo líder religioso mais poderoso do mundo. Gostei mais do Conclave. O filme é um thriller hábil e divertido sobre o processo furtivo da eleição de um Papa. Dá-nos a ideia do tipo de conversas que acontecem antes do conclave, durante a chamada Congregação Geral, em que todos os cardeais, incluindo os chamados Reis Magos, com mais de 80 anos, demasiado velhos para votar, se deslocam a Roma para conversar em reuniões sobre o futuro da Igreja. A conversa não oficial em torno da eleição do sucessor de Francisco começou a sério em fevereiro, quando o Papa adoeceu gravemente com uma pneumonia. Numa entrevista que fiz ao teólogo Jairzinho Pereira, que vive entre a cidade belga de Louvain e os arquivos do Vaticano, ele falou-me destes jogos de influência política e de poder na Santa Sé.
A partir desta semana, a ação descrita no filme Conclave vai mais ou menos começar e muitas das conversas vão se passar durante as refeições, na cantina da Santa Sé. Quando vi o filme, senti como se fizesse parte dele, porque algumas das cenas foram rodadas na cantina, onde tive o privilégio de almoçar um ravioli di Vidal. Nunca vou esquecer o sabor, a textura da massa fresca, o molho pesto. Fui fazer a cobertura jornalística do encontro entre o primeiro-ministro José Maria Neves e o Papa Bento XVI. Lembro-me que naquele dia uma freira portuguesa, que tinha sido professora aqui em Cabo Verde e que naquela altura trabalhava no Vaticano, foi conversar connosco, perguntando pelos seus alunos. É nesta mesma sala que os cardeais vão estar a fazer jantares para se saber quem está a apoiar quem. Se haverá um candidato claramente à frente, incógnitas que somente o divino poderá responder. O sumo pontífice que morre no filme Conclave, tal como Francisco, empreendeu muitas reformas, tentou limpar a cúria e teve a oposição furiosa do setor conservador. Além de um pormenor muito preciso, o Papa do filme morre num quarto de uma espécie de hotel dentro do Vaticano e não no Palácio Apostólico. Foi assim que Francisco viveu e foi o primeiro Papa a fazê-lo. Viveu numa suíte da residência de Santa Marta. Não se sabe se o próximo Papa que vai sair do conclave, que começa a 6 de maio, vai querer viver no quarto onde morou o Papa de sorriso fácil que veio das terras do fim do mundo. Crónica do dia com Marco Rocha.